Olá, irmãos. Hoje nós vamos estudar na nossa escola bíblica virtual a lição de número 8. Esta lição está intitulada Como Enfrentar a Solidão. Nós nos basearemos no versículo-chave, no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Vamos compreender, então, através desta lição, o que é a solidão e como a igreja deve tratar esse assunto e ajudar pessoas que sofrem nessa área, né? Vamos aprender então como enfrentar este sofrimento chamado solidão. Vamos orar e pedir a orientação de Deus? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor, para que ao estudarmos a Tua palavra neste dia, Senhor, com essa lição intitulada Como Enfrentar a Solidão, nós possamos, ó Deus, ser por Ti, Senhor, ensinados e a Tua palavra, Senhor Deus, fale de forma profunda aos nossos corações, para podermos enfrentar, Senhor Deus, tratar e termos a cura, Senhor, em nossas vidas na questão da solidão. Nós te pedimos, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? O versículo que eu citei é o versículo de Isaías 41, 10. Assim na versão NVT está: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Numa outra versão, na Ferreira de Almeida, nós temos: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que força, né, que Deus nos tem dado diante das nossas dificuldades. Vamos então entender que é a solidão e como a igreja deve tratar este assunto, não é? Nós temos assim um caso colocado para nós nessa lição, que é o caso do irmão que tem 2 empregos. Ele precisa pagar as contas, o tratamento de saúde da sua mãe, as prestações da casa. Vamos ver quem é que se identifica com essas situações, né? Precisa pagar o computador dos filhos, a prestação da máquina, a TV. Esse irmão, ele sai de casa bem cedinho e volta bem depois das 10 ou meia-noite. Não encontra mais os filhos acordados, sua esposa esquenta o prato de comida, ele vai para frente da TV, vai comer ali. E exausto, então, ele cai no sono antes de terminar a sua oração. Aos sábados, esse nosso irmão, ele dorme até tarde. Vai para o supermercado com a família, lava o carro, faz um concerto aqui e acolá na sua casa, né? E aos domingos, vai à escola bíblica. Depois do almoço, cochila, levanta para assistir o seu jogo de futebol e retorna para o culto da noite. E logo em seguida chegam as segundas-feiras, chegam muito depressa, não é? Enquanto na segunda-feira ele vai se dirigindo para o trabalho, né? De um trabalho para o outro, porque ele tem 2 trabalhos, ele sente aquele vazio. Ele está sempre tão ocupado, fica pensando, né? E sempre cansado. Não tem tempo. Nem para dar atenção aos filhos, nem para conversar com a esposa, nem mesmo visitar os irmãos da igreja, né? E então, esse nosso irmão, ele nem prefere pensar nessas coisas, porque sempre acaba se dando conta do quão se sente sozinho. E essa, então, é uma situação muito vivenciada por muitos, né? Quem se identificou com isso? Então, vamos primeiro tratar do que é a solidão. E a nossa revista diz que a solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao nosso redor.
É o caso do nosso irmão aqui, não é? Tantas atividades, tantas coisas fazendo, tantas pessoas ao redor e ele sente aquele sentimento de vazio, que é então a triste constatação da solidão. Isso, que triste, né? Então a Bíblia e a solidão é o segundo tema do título desta lição, e nós então temos personagens bíblicos também que passaram por esta situação, né, de solidão, esses momentos, e isso nos serve de apoio, sim, nos serve de apoio e ensina para nós, não é? A palavra de Deus nos ensina sempre. No Antigo Testamento nós encontramos alguns personagens bíblicos que passaram por momentos de solidão, e estudando, então, essas vidas, não é? E esses momentos, a gente, então, recebe, então, apoio, ensino para nós, né? Caso estejamos vivendo essas situações. No Antigo Testamento, nós encontramos Moisés, Elias, Jó, Oséias e Jeremias, tantos outros, como Neemias também. No Novo Testamento, encontramos Paulo, existem outros personagens bíblicos, né? Mas esses são o que nós citamos agora, e eles sofreram, né, períodos de solidão, né, sofreram essa situação em suas vidas. Moisés, temos o relato bíblico em Êxodo 2, de 12 a 15, quando ele foge, então, do egípcio, né, porque ele foge do Egito, né, foge do faraó, vai para a terra de Midian, porque ele matou um egípcio, né? Elias também, outro personagem bíblico, foge de Jezabel, não é? Após matar os 450 profetas de Baal, ele vai se esconder então numa caverna. Encontramos esse relato em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Temos também o personagem Jó, não é? Quando ele sofria, mesmo cercado de amigos, ele não encontrou nesses amigos a companhia que ele precisava, né? Relato do livro de Jó, capítulo 3, versículo 11. Temos o personagem bíblico Oséias. Ele pregou solitário após sua esposa abandonar o lar. Capítulos 1 e 2 do livro de Oséias, vocês podem ler então este relato, né? Encontramos também o profeta Jeremias, quando ele queixou-se, né? Até por ter nascido, e exclamou: por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e achar a minha vida, né? E acabar a minha vida na desgraça? Este relato está no capítulo 20, versículo 18 do livro do profeta Jeremias. Temos, então, no Novo Testamento, Paulo, personagem Paulo, que passou também por momentos de solidão. Este relato específico que eu vou citar é o de está registrado na carta de Paulo aos Timóteo, a segunda carta, no capítulo 9, no capítulo 4, nos versículos de 9 até 11. É um trecho da palavra de Deus, onde Paulo, ele já prevendo a sua morte, ele pede que Timóteo venha depressa para ter com ele, porque ele está se sentindo abandonado. Alguns companheiros o abandonaram, né? E esses trechos bíblicos, né, ainda temos observado assim que no Novo Testamento existem mandamentos de mutualidade, né? E esses mandamentos são aqueles que terminam sempre com a expressão uns aos outros, né? Que indicam a importância de não estarmos sós, né? Temos Romanos 12, 10, que nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Encontramos também a expressão, né, de uns aos outros, que indica a importância, né, de não andarmos sozinhos, em Efésios 4, 2,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que belo, né? Que bom sabermos que podemos contar, né, com a ajuda uns dos outros, né, para não nos sentirmos sós. Tiago, capítulo 5, versículo 16 também tem o relato de confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, não é? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a gente indica nesse momento que cada um dos irmãos, após saberem, né, do relato que foram descritos aqui, escolham um personagem, tá? Escolha um personagem bíblico, estude sua vida, né, para que ela sirva para você como um instrumento de inspiração. E esses textos bíblicos, eles mostram que o que é a solidão, certo? E esses textos bíblicos nos avisam que todos podemos enfrentá-la um dia, né? Mas também esses textos nos trazem consolo da vitória sobre a solidão, que é através da confiança e do relacionamento com o Deus soberano. Que alegria, não é, irmãos? Temos então a terceira, né, orientação na nossa revista, que são os efeitos da solidão, que podem ser constatadas por nós. Quais são os efeitos da solidão? A solidão, ela pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns em determinadas pessoas, né? Primeiro, o sofrimento, ele causado pelo insucesso da busca por relacionamentos pessoais, né? A pessoa sofre porque teve um insucesso, né, na busca por um relacionamento e então vem sofrer de solidão. Existe também que pode ser constatado um efeito da solidão, que é a intensificação da baixa autoestima, né? A pessoa não consegue e aquilo se intensifica, né, e vive sempre muito triste, muito deprimido, muito sem motivação. Em terceiro lugar, um dos efeitos da solidão que podemos constatar é a depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário. Também pode ser constatado como efeito da solidão comportamentos extravagantes, né, inconvenientes ou exagerados. São aqueles casos em que as pessoas, né, por conta da solidão, acabam indo para o uso de drogas, né, acabam virando pessoas violentas, e esses são um dos efeitos que a gente tristemente constata, né, como efeito da solidão. Mas aí a gente pergunta, o que alimenta a solidão, não é? Quais são as causas da solidão? Nós precisamos saber o que nos pode trazer solidão e então vamos fazer o quê? Vamos criar uma espécie de anticorpos emocionais. Algumas causas da solidão são causas sociais, são causas no processo de desenvolvimento pessoal, né? A pessoa tem dificuldade de estabelecer laços, a pessoa tem dificuldade, né, e evita, né, as pessoas, né, e também, infelizmente, há pessoas que qualificam as pessoas pela aparência, não é? Nós devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Existem também causas psicológicas, existem causas circunstanciais e existem também causas espirituais. E o remédio, então, é simples e bíblico. Está registrado em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E então, nós temos a quinta, né, o quinto subtítulo da lição como final,
como é que então nós, igreja, né, de Cristo, podemos reagir, não é? Então, à solidão, a reação da igreja à solidão. Nós precisamos nos unir. Quando um membro da igreja apresenta características de alguém que sofre de solidão, há duas atitudes principais que devemos tomar, não é? Nós precisamos tratar e curar. Essas pessoas, esses irmãos, né, eles precisam de orientação, de oração e de aconselhamento para conseguir superar os seus problemas. Então, finalizando, nós temos passos, né, que podemos dar e que devem ser seguidos no aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal, né? Os 4 passos trazidos a nós por esta lição são de, primeiro, admitir o problema. Segundo, identificar as causas. Terceiro, mudar a maneira de pensar. E quarto, estimular o crescimento espiritual, né? Para admitir o problema, a pessoa precisa reconhecer que existe, então, um problema, que sofre por causa dele e também decide, né, que quer fazer algo para resolvê-lo. Então, vamos usar como texto para esta questão da reação da igreja em admitir o problema, o irmão, né, admite o problema, usando, então, os textos bíblicos para ajudá-lo, né? Reconhecer, então, o problema. O nosso salmista Davi, Salmo 40, 17a, diz que ele era o quê? Pobre e necessitado. Então, ele admitia o problema, né? Ele admitiu o problema. Ele era pobre e necessitado. Mas ele diz que tu, Senhor, cuida de mim. A segunda reação da igreja é a de identificar as causas. O salmista, no Salmo 6,7, diz: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Ele identificou a causa, era a mágoa. Por isso, os seus olhos estavam sendo consumidos. Há necessidade, então, de que o aconselhado, junto com o conselheiro, pode identificar o problema. E nessa etapa, então, vai se requerer alguns encontros para conversa e para oração. Terceira reação da igreja para ajudar, não é, a esses irmãos que estão sofrendo de solidão, é a da maneira de mudar de pensar, não é? Vamos, então, pensar no que é excelente e digno de louvor. Filipenses 4:8 nos traz o seguinte relato, não é, que nos ajudam a mudar a maneira de pensar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, fazei o quê? Nisso pensai, mudar a maneira de pensar. E em quarto lugar, a reação da igreja à solidão deve ser o de estimular o crescimento espirituais, através de estudos bíblicos, de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Pois esses momentos de devoção e oração constantes e de qualidade, eles são essenciais para a cura do solitário. E a igreja, então, né, deve ajudar. Vamos usar como texto bíblico para fixar esse texto, né, esse item, estimular o crescimento. Vamos usar 2 Pedro 3,18. Antes, devemos fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade, não é? Então, irmãos, finalizando, a igreja como família de Deus é a melhor prevenção e resposta para a solidão. Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, alguém não será mais um na multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, para que nós possamos enfrentar
este sofrimento chamado solidão, né, debruçado sobre a palavra de Deus, sendo fortalecido, alimentado e, não é, renovado para a glória do Senhor, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém?